Bom dia, querida igreja, queridos irmãos, você que nos assiste pelas redes sociais. Hoje são 12 de novembro de 2023 e hoje vamos estudar aqui a 7ª lição dessa série de lições que tratam sobre o tema de mordomia, mordomia da responsabilidade, cujo texto áureo, o texto básico para essa lição, se encontra em Colossenses 3,17, que diz: "E tudo quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus, Pai." Nós aprendemos ali na primeira lição, fazendo uma breve recapitulação daquela lição, que mordomo é o principal servo de uma casa, que administra os bens, que administra a casa, que administra os interesses do seu senhor. Trazendo para o aspecto da mordomia cristã, para esse contexto cristão, nós aprendemos também que com a convivência, com a subordinação do mordomo ao seu senhor, ele acaba adquirindo os hábitos, os pensamentos do seu senhor, que aqui no caso é Jesus Cristo. Uma vez que somos subordinados a Cristo e acabamos assimilando assim a sua mentalidade, nós como servos, como mordomos de Cristo, mordomos desse nosso Senhor, nós acabamos nos tornando mansos, humildes, nós acabamos nos tornando pessoas boas, pessoas melhores e pessoas incapazes de cometer maldade. É esse o aspecto principal da mordomia cristã que nós acabamos adquirindo uma vez que servimos a Jesus Cristo. Então, como temos a mentalidade de Cristo sobre nós, como somos mordomos e temos todas essas características que acabamos adquirindo por convivermos com Cristo, nós então temos uma responsabilidade diante do mundo, nós temos uma responsabilidade diante desse Cristo que nós servimos e que nós chamamos de Senhor. No dicionário, responsabilidade tem nos diz que o significado é a resposta que nós damos aos nossos próprios comportamentos. Então, responsabilidade é a resposta que nós damos para o mundo, que nós damos para as pessoas sobre essa nova vida que dizemos que nós temos. É o modo como nós mostramos a esse mundo como somos e como vivemos. A lição nos dá um exemplo de falta de responsabilidade com a parábola dos lavradores maus. O texto que temos ali em Mateus 21, de 33 a 43. Fazendo um breve resumo aqui desse texto, dessa parábola, nós temos a história de um homem que investe seus pertences, suas propriedades em uma vinha, ele constrói essa vinha, ele edifica essa vinha e depois ele coloca ali pessoas para trabalharem nessa vinha. Ele arrenda essa vinha, ele aluga essa vinha para que essas pessoas possam trabalhar ali, possam produzir e possam pagar a esse senhor, a essa pessoa, a parte que lhe cabe. Afinal de contas, ele alugou a vinha dele, ele alugou para que essas outras pessoas pudessem trabalhar. Esse homem vai viajar, ele se ausenta ali daquela localidade e no tempo propício, no tempo certo, ele manda alguns representantes seus para que cobrem dessas pessoas que ficaram ali cuidando da vinha, a parte que cabe ao dono da vinha. Afinal de contas, a vinha foi alugada. Essas pessoas não pagam o que é devido, essas pessoas maltratam esses representantes, elas matam esses representantes. Diante dessa situação, o senhor, o dono da vinha, pega e manda outros representantes. E da mesma forma como os primeiros, eles não pagam, como aconteceu da primeira vez, eles não pagam o que é de direito ao dono da vinha, eles matam esse segundo representante e fica por isso mesmo. O dono da vinha, mais uma vez, manda mais uma pessoa. Dessa vez ele manda o seu filho, o seu representante direto, o seu herdeiro. E também, como das outras duas vezes, eles não pagam, eles maltratam o filho do dono da vinha, eles matam o filho do dono da vinha.
E aí nós temos uma história que mostra aí a responsabilidade dessas pessoas, a resposta que eles deveriam dar ao dono da vinha era simplesmente pagar o aluguel, pagar a parte que era devida ao dono da vinha. E eles não fizeram isso, eles não cumpriram com sua palavra, eles não foram responsáveis. Essa parábola nos mostra também o quão, vamos dizer assim, misericordioso, o quão paciente esse dono dessa vinha foi. Afinal de contas, já na primeira vez, ele poderia ter vindo pessoalmente e poderia ter trazido, de repente, a polícia, botado na justiça, enfim, com meios próprios para que houvesse a justiça ali, houvesse a cobrança, ele recuperasse o que era seu por direito, né? Essa parábola é interessante que nos mostra claramente dois atores aí nessa história. Um é o proprietário da vinha, o outro são os servos e aqueles também que cobraram. Podemos fazer um paralelo aqui com a história de Israel. Nós temos Deus, o Senhor, o Criador, o dono desse mundo. Nós temos os mordomos, que é o povo de Israel, né? No caso não um mordomo só, mas os mordomos, que é aquele povo que foi escolhido para ser representante de Deus, para cuidar dos interesses de Deus aqui nesse mundo, porém eles falharam, talvez deixaram com que a altivez dessa situação lhes tomassem o coração, a altivez pelo fato de saberem que eram representantes escolhidos por Deus e acabaram não cumprindo com aquilo que era determinado. Eles acabaram não cumprindo com o plano de Deus, que eram para serem sacerdotes desse mundo, para que eram ser pessoas que fossem portadoras do amor, da bondade de Cristo. Vemos aí também que em muitos aspectos, olhando de uma maneira geral, porque é lógico que quando podemos citar muitos exemplos ali de pessoas que não fizeram parte dessas características gerais da população como um todo, né? Tivemos pessoas que não se renderam a essas questões e foram pessoas que poderíamos dizer que foram verdadeiros mordomos de Deus. Mas num contexto amplo, num contexto geral, de uma maneira geral, o povo como todo, ele não cumpriu isso. O povo como um todo não absorveu a mentalidade, a ideia de Deus, a personalidade, o caráter de Deus. Deus enviou, assim como na parábola, os profetas. Deus enviou pessoas para exortar o povo, vamos dizer assim, cobrar, né, a parte que lhe era devida, né, que pertencia a Deus, que era a obediência desse povo, o amor desse povo, mas ainda assim com um coração muito duro, esse povo não aceitou, rejeitou. Em alguns casos, alguns dos profetas foram até executados, foram mortos, e por fim, Deus, como Senhor da parábola, igualzinho ao Senhor da palavra, enviou o seu Filho para exortar esse povo, para falar com esse povo, para tentar mudar essa situação. Mas esse povo ainda assim, né, não aceitou, não escutou, tinha um coração duro, coração pesado, e como na parábola, acabou matando o próprio Filho. Essa é uma parábola que denuncia a rejeição dos judeus. Ao rejeitarem Jesus, eles estavam recusando a sua responsabilidade na expansão do reino de Deus. Essa história ressalta a tolerância do dono da vinha, no caso Deus, e a sua expectativa de que lavradores maus se arrependam da sua transgressão e comecem a produzir os bons resultados que eram de sua responsabilidade. Ou seja, Cristo, quando veio, ele veio para que as pessoas se arrependessem, ele veio para que as pessoas, em primeiro lugar, as pessoas ali de Israel, né, crescem nele, se arrependessem dos seus maus caminhos, né, e tivessem uma nova atitude,
e começassem assim a cumprir a sua parte, tendo responsabilidade naquilo que lhes foram dado, né, uma vez que eles eram povo de Deus. Existem três características que são inerentes ao mordomo. A primeira característica é a de cuidar, a segunda é a de devolver e a terceira é de usufruir. A primeira característica de cuidar é muito clara. Se nós somos servos, se nós somos mordomos, ou seja, servos principais de um Senhor, nós temos que cuidar dos interesses desse nosso Senhor. Nós temos que estar atento às coisas que acontecem ao nosso redor, para que essas estejam em conformidade com aquilo que nosso Senhor espera. A segunda característica é de devolver, ou seja, nós somos obrigados, nós temos essa responsabilidade de devolver, não uma questão financeira, eu não falo aqui de uma questão financeira, mas eu falo aqui de uma questão de devolver ao nosso Senhor que é aquilo que Ele espera de nós, seja o nosso ato, seja o nosso pensamento, seja a nossa palavra, seja o nosso jeito de ser. Nós temos que refletir, então, a mentalidade desse Senhor. Nós temos que ter o caráter desse Senhor. E é o que Ele espera isso de nós. Ele não espera de mim ou de você, querido ouvinte, uma questão material, uma questão financeira. Ele espera de nós e que nós temos que devolver para Ele é uma atitude diferente, uma atitude de vida. É uma vida renovada a cada dia, a cada momento, de modo tal que nós venhamos cumprir assim com a nossa responsabilidade como servos e como mordomos desse Deus. E por fim, usufruir. Assim como naquela parábola, né, o proprietário arrendou aquela vinha para aquelas pessoas e aquelas pessoas trabalhavam ali e com certeza elas deviam usufruir ali das uvas que ali eram produzidas, do vinho que ali era produzido. Elas deviam usufruir também do que era vendido, da parte, né, do lucro ali daquela vinha. Aliás, eles usufruíam até além do que deveriam, né? Porque eles não devolviam ao dono da vinha a parte do arrendamento, a parte do aluguel. E nós também, como servos desse Deus maravilhoso, nós podemos usufruir desse mundo, das belezas, de tantos lugares bonitos, de tantas coisas boas que ainda acontecem. Então nós temos que cuidar dessa criação, cuidar desse mundo, sermos mordomos de Deus como sacerdotes, ou seja, aqueles que vão trazer uma vida renovada, que é o que o mundo espera de nós, uma diferença de vida. Nós temos que devolver a esse Deus um caráter renovado, uma ideia, uma mentalidade diferente, uma mentalidade pura, e podemos sim usufruir dessa criação tão maravilhosa, das bênçãos desse Senhor tão maravilhoso que nós temos. Existem três características que são inerentes ao mordomo. A primeira característica é a de cuidar, a segunda é a de devolver e a terceira é de usufruir. A primeira característica de cuidar é muito clara. Se nós somos servos, se nós somos mordomos, ou seja, servos principais de um Senhor, nós temos que cuidar dos interesses desse nosso Senhor. Nós temos que estar atento às coisas que acontecem ao nosso redor, para que essas estejam em conformidade com aquilo que nosso Senhor espera. A segunda característica é de devolver, ou seja, nós somos obrigados, nós temos essa responsabilidade de devolver, não uma questão financeira, eu não falo aqui de uma questão financeira, mas eu falo aqui de uma questão de devolver ao nosso Senhor que é aquilo que Ele espera de nós, seja o nosso ato, seja o nosso pensamento, seja a nossa palavra, seja o nosso jeito de ser.
Nós temos que refletir, então, a mentalidade desse Senhor. Nós temos que ter o caráter desse Senhor. E é o que Ele espera isso de nós. Ele não espera de mim ou de você, querido ouvinte, uma questão material, uma questão financeira. Ele espera de nós, e que nós temos que devolver para Ele é uma atitude diferente, uma atitude de vida. É uma vida renovada a cada dia, a cada momento, de modo tal que nós venhamos cumprir assim com a nossa responsabilidade como servos e como mordomos desse Deus. E por fim, usufruir. Assim como naquela parábola, né, o proprietário arrendou aquela vinha para aquelas pessoas e aquelas pessoas trabalhavam ali e com certeza elas deviam usufruir ali das uvas que ali eram produzidas, do vinho que ali era produzido. Elas deviam usufruir também do que era vendido, da parte, né, do lucro ali daquela vinha. Aliás, eles usufruíam até além do que deveriam, né? Porque eles não devolviam ao dono da vinha a parte do arrendamento, a parte do aluguel. E nós também, como servos desse Deus maravilhoso, nós podemos usufruir desse mundo, das belezas, de tantos lugares bonitos, de tantas coisas boas que ainda acontecem. Então nós temos que cuidar dessa criação, cuidar desse mundo, sermos mordomos de Deus como sacerdotes, ou seja, aqueles que vão trazer uma vida renovada, que é o que o mundo espera de nós, uma diferença de vida. Nós temos que devolver a esse Deus um caráter renovado, uma ideia, uma mentalidade diferente, uma mentalidade pura, e podemos sim usufruir dessa criação tão maravilhosa, das bênçãos desse Senhor tão maravilhoso que nós temos. Como mordomos, nós só temos a ganhar, né? Um dos maiores benefícios que nós temos como mordomo, né, como mordomos de Deus, praticando a mordomia cristã, é o crescimento espiritual, porque conforme já falamos aqui, conforme nós já vimos, né, uma vez que eu começo a cuidar dos interesses do meu Senhor, dos interesses desse meu Deus maravilhoso, quem cresce sou eu. Aliás, o maior beneficiário disso tudo, dessa história toda, sou eu como mordomo. A lição nos coloca aqui, o autor da lição nos coloca: feliz é o crente que participa de uma igreja onde se ensina, se procura praticar a mordomia bíblica. Isso porque a pessoa que faz parte de uma igreja como essa, né, ela acaba não sendo um mero espectador. Ele acaba fazendo parte daquele contexto ali, ele acaba participando, ele acaba se envolvendo, ele acaba trabalhando. Essa pessoa demonstrará de um modo concreto que entende Deus, o ama e dará prova de sua gratidão. Ele também nos coloca aqui assim, que a pessoa, né, que participa de uma igreja como essa, né, pratica a economia de Deus na administração dos seus bens, né, tanto na maneira de ganhar quanto na maneira de investir para o futuro da sua família. E isso aqui é uma interessante, porque uma vez que eu tenho a mentalidade do meu Senhor, uma vez que eu tenho a mentalidade do meu Deus, eu começo a ver a vida de uma maneira diferente. Eu começo a cuidar mais dos meus atos. Eu começo a ter mais responsabilidade com as coisas que eu faço. Eu começo a ter mais responsabilidade, por exemplo, no modo como eu gasto o meu dinheiro, como eu faço a gestão daquilo que eu tenho, daquilo que eu recebo, do modo como eu recebo o meu dinheiro. É uma mudança de mentalidade, é algo contínuo, é algo que acontece e você vai crescendo, né? A Bíblia será para ele um livro, não um livro de cultura religiosa para ser estudado, mas a palavra viva de Deus. Essas aqui são características
características que nós encontramos quando você faz parte de uma igreja viva, de uma igreja atuante, de uma igreja que coloca Cristo como seu Senhor, e ela coloca-se na posição de uma igreja em que é serva desse Senhor. Infelizmente, nós temos visto aí muitos exemplos aí infelizes, né, de igrejas, de grupos religiosos que tentam inverter essa situação, que tentam inverter esse relacionamento, colocando Cristo, colocando Deus como servo e a igreja, o grupo, como o Senhor, exigindo de Deus bênçãos, exigindo de Deus posições, exigindo de Deus coisas que, aliás, não estão escritos na Bíblia, não são promessas que estão ali escritas, deturpam a palavra de Deus, deturpam a pregação da cruz para os seus próprios interesses. Infelizmente, e eu creio que o irmão que nos assiste, que nos escuta, tem essa percepção e não vai deixar que sua vida seja manipulada por mensagens assim. O autor da lição, ele nos traz aqui, ele aborda também a questão da libertação, a mordomia da libertação, dentro dessa temática da mordomia da responsabilidade. E ele ataca muito diretamente a questão do dinheiro. O relacionamento entre o mordomo e o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta que foi criada há muito tempo atrás para nos permitir nos facilitar, né, a fazermos trocas diante de nossas necessidades. Por exemplo, eu tinha um punhado de cebola e precisava de algum arroz. Eu ia a algum lugar e trocava com uma outra pessoa aquele meu punhado de cebola com aquele punhado de arroz. Mas quem valia mais? O punhado de cebola ou o punhado de arroz? É para aí que entrou então a criação de dinheiro, para facilitar justamente essa questão de troca, onde você pega o seu produto e dá um valor monetário a ele, e assim você tem um outro produto que já tem o seu valor monetário, e aí você consegue assim fazer uma troca mais justa, né, diante de valores aí, de comparação de valores aí. O problema do dinheiro, e algumas pessoas afirmam até que o dinheiro ele tem uma certa questão espiritual implícita nele, é que ele transforma as pessoas, é que ele modifica as pessoas, é que ele tem a capacidade de transformar o pensamento da pessoa, a vontade, os desejos da pessoa, uma vez pela capacidade que ele tem de realização, de permitir que você possa realizar coisas, realizar desejos, a partir da quantidade de dinheiro que você tenha. Quanto mais você tem dinheiro, mais coisas você consegue realizar, mais desejos você consegue realizar. E aí é que entra o ponto, né? Você acaba se tornando, então, escravo desse objeto, escravo dessa ferramenta que foi criada justamente para nos facilitar nessa questão de negociações entre outras partes, com outras pessoas, né? Não há mal nenhum e no dinheiro em si. O mal está no desejo do coração. É quando a gente quer quer mais, e acaba não colocando um limite sobre esses desejos. E é aqui que a mordomia da responsabilidade tem um ponto interessante, porque quanto mais você observa a vontade de nosso Senhor, a vontade de nosso Deus, que é o nosso Senhor, o nosso patrão, vamos dizer assim, e nós somos mordomos dele, nós vamos começar a enxergar essa ferramenta que foi criada há muito tempo, chamada dinheiro, de uma maneira diferente. Nós vamos saber utilizá-la, nós vamos saber
como lidar com ela, porque dinheiro nada mais é do que relacionamento. Mostra como você se relaciona com ele. E o relacionamento que você tem dinheiro mostra muito a respeito de você, do seu caráter, né? Da sua personalidade. Como representantes de Deus, como mordomos de Deus, aonde nós vamos, aonde nós estamos, nós somos representantes, e as pessoas, quando olham para nós e sabem que nós somos representantes, quando somos cristãos, né, elas esperam ver em nós uma atitude diferente. E essa responsabilidade que nós temos de mostrar para o mundo esse Deus, esse nosso Senhor, ela deve ser algo que deve estar presente em nós em todos os momentos, em todos os lugares, em tudo que nós fazemos, seja na nossa faculdade, seja no nosso trabalho, seja no ônibus, na condução para o trabalho ou para casa, em todos os lugares que nós vamos, nós temos que estar refletindo o nosso Senhor, nós temos que estar mostrando para o mundo o caráter do nosso Senhor. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu digo, tudo que eu falo, né, deve refletir e deve glorificar o meu Senhor. Eu sou mordomo dele, eu sou representante dele, dos interesses dele. Por isso eu tenho que estar atento ao que eu penso, atento ao que eu falo, atento ao que eu ouço, né, atento aos meus gestos, aos meus hábitos, para que em todo momento as pessoas que estão ao meu redor e que me veem, que olham para mim, possam ver o reflexo desse meu Senhor, porque senão eu serei um mordomo irresponsável, eu estarei agindo com irresponsabilidade. E de que adianta então eu ser representante de um Deus maravilhoso, de um Senhor maravilhoso, se eu não tenho essa responsabilidade, se eu sou irresponsável, se eu deixo a desejar? Então, queridos irmãos, a mordomia da responsabilidade tem muito a ver com isso também, né? Com os meus momentos aí no mundo, em que eu tenho que demonstrar para esse mundo o que é ser um representante, o que é ser um filho, o que é ser um mordomo desse Deus maravilhoso. E essa mordomia também se reflete no nosso caráter, no modo como nós agimos diante de todas as situações, no modo como nós nos comportamos, no modo como nós falamos, como já disse aqui, né? Isso tudo acaba englobando, ou seja, o modo como nós nos relacionamos com esse mundo, o qual nós representamos como representantes desse Deus, desse nosso Senhor, e o modo como esse mundo espera nos ver. Infelizmente, já falei aqui, temos visto muitos exemplos ruins, muitos, e volto a atacar nesse ponto. O mundo deseja ver em nós algo diferente. E como mordomos, nós devemos nos preocupar sim com essas questões que são muito particulares a nós, né? O que nós fazemos, às vezes estamos até longe da igreja, distante da igreja, e achamos, a igreja não está vendo, os irmãos não estão vendo, mas o mundo está vendo. O mundo está observando, e a palavra mesmo diz que o mundo aguarda a manifestação dos eleitos, dos filhos de Deus, daqueles que foram escolhidos para ser representantes. Mas infelizmente nós, como igreja, de uma maneira global, de uma maneira ampla, temos falhado muito nessa missão. Concluindo, irmãos, talvez eu tenha até sido um pouco repetitivo aqui nas minhas palavras, mas a mensagem desta lição dessa semana, dessa temática de mordomia da responsabilidade, é trazer a nós a consciência, né, de que diante do mundo nós temos essa responsabilidade, nós temos que dar essa resposta ao mundo, né, de que somos diferentes, de que temos atitudes diferentes, de que temos uma mentalidade diferente, de que temos um caráter diferente, sempre representando o caráter, sempre representando o pensamento
daquele que é o nosso Senhor, né? Então, meu desejo, a minha oração é que os irmãos possam refletir sobre isso, sobre seus atos, seus pensamentos, sua palavra, o modo como é o seu relacionamento com sua família, o modo como é o seu relacionamento até com suas questões financeiras, né? Para que o irmão assim possa representar fielmente os interesses do nosso Deus, né? Afinal de contas, é o que o mundo espera ver em nós, porque se nós não somos diferentes, e essa é a lógica que o mundo tem, se nós não somos diferentes, então por que sermos cristãos? Eu sou cristão, queridos irmãos, é porque o meu desejo do meu coração é que eu tenha uma atitude diferente, uma atitude renovada, uma atitude verdadeira a cada dia, diferente do que é pregado, do que é ensinado, do que é vivido aí no mundo, né? Porque eu sei que assim, dessa maneira, só assim dessa maneira, eu estarei caminhando cada vez mais, continuamente, nesse processo de santificação, até a hora que Deus me convocar para ali estar com Ele na casa do Pai. Amém, irmãos.